Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a minha experiência Ethereum e contar para vocês um pouco dos meus estereótipos e qual foi a minha experiência com cada um deles. Eu tenho atualmente dois estereótipos e, pelo menos assim, até hoje, pelo que eu vi, eu só tenho esses dois mesmo. Eu não consegui encontrar nenhum outro tipo de estereótipo. Então é possível que talvez no futuro eu descubra outros, né? Mas por enquanto são só esses dois. Os dois estereótipos que eu tenho são o lobo e o urso. E eu vou contar a minha experiência com cada um deles, porque a minha experiência é diferente para cada um deles. Eles são diferentes entre si. Então, vou contar um pouquinho da minha experiência. Bem, primeiro eu vou falar sobre o lobo. Ele é o estereótipo que eu conheço há mais tempo. E, inclusive, foi com ele que eu descobri a Theriantropia. E com ele que eu tive a maior parte das experiências Therians. Ele, igual que eu falei no outro vídeo, o jeito de eu ter descoberto ele e ter descoberto que era Therian foi por conta da forma que eu via os lobos. Eu gostava de vários animais, só que os lobos eu via de uma forma diferente. Eu sentia que eles eram da minha família e eu tinha um forte desejo de agir como lobo, fazer sons de lobo e tudo mais. E a partir do momento que eu fiz isso pela primeira vez, eu tive a primeira troca, né? O primeiro shifting. Beleza, o shifting com ele funcionava mais ou menos assim. Quando eu tinha o shifting, isso daqui vale tanto pro lobo quanto pro urso, tá? Quando eu tinha o shifting, eu sentia como se... Eu conseguia sentir a presença dele, sabe? Eu sentia como se algo dentro de mim estivesse se movimentando e viesse pra fora. Eu sentia essa movimentação, sabe? A impressão é como se fosse realmente algo se movimentando dentro de mim e vindo pra fora. Mas assim... eu acho que algumas pessoas poderiam até dizer que era como se fosse tipo uma energia, algo do tipo, porque era uma sensação assim muito louca. Eu já tive essa sensação tanto com o lobo quanto o urso, né? Mas, falando aqui um pouquinho mais sobre o lobo ele era assim, quando ele vinha, ele agia como lobo, fazia sons vocais e tudo mais. A minha fala travava, eu não conseguia falar, certo? E eu me tornava um observador. Isso era meio que gradativo. No início, quando ele vinha, eu ainda estava... É como se eu estivesse controlando ali o corpo e ele também, sabe? Então eu sentia aqueles instintos assim animais vindo, mas eu conseguia falar e tudo mais, etc e tal. Só que à medida que ele ficava presente, ele ia tomando mais o controle e mais, era uma coisa assim meio gradativa, até que chegava o ponto que eu não tinha mais controle e eu ficava só observando. E aí esse era o ponto que eu não conseguia falar, por exemplo. Beleza. Geralmente as minhas experiências que eu tive com ele eram dessa forma, dele vir e tudo mais. E aí depois de um tempo ele meio que saía do controle, voltava lá pra dentro e eu voltava pro controle do corpo, digamos assim, né? O shifting acabava. Ok. O lobo, ele era assim, ó. Ele quando vinha, tipo, era muito comum dele vir involuntariamente. Ele várias vezes ele vinha de forma involuntária, eu não queria, tinha momentos que eu sentia ele vindo e eu tentava segurar, tinha momentos que não dava, tinha vezes que eu tava passando assim por emoções muito fortes de estresse, sabe? Eu lembro que teve uma vez que teve um problema, talvez no futuro, se vocês quiserem saber, eu até conto. Mas assim, eu tive um problema por conta da minha religião. A minha religião era muito ruim, sabe? Tipo assim, tava me fazendo mal. E tinha uma pessoa lá me fazendo muito mal e tal.
E o que aconteceu foi que eu cheguei tão estressado em casa, mas tão estressado que eu tava chorando muito e batendo na parede, sabe? E aí teve uma troca pro lobo. Ou seja, tipo, foi um momento que era uma emoção muito forte que eu tava passando. Então, isso acontecia muito quando eu ouvia uivos de animais na rua e tudo mais. Eu sentia muita vontade de trocar. Às vezes eu trocava. Então tinha muito dessa coisa involuntária, sabe? Pra ser uma coisa voluntária, eu precisava de usar gatilhos, né? Tipo assim, os gatilhos eram rosnar e uivar. Era esses os gatilhos que eu usava para poder trazer ele. E era assim, ó. Ele vinha, certo? Mas tinha algumas noites que os gatilhos parece que não funcionavam muito bem. E ele não vinha, não. Então nem sempre ele vinha, né? Mas eu fazia isso, né? E era assim, ó. Quando ele controlava o meu corpo, eu conseguia mais facilmente tomar o controle de volta, se eu quisesse. Então, era um pouco mais tranquilo. Tipo assim, por exemplo, sei lá, eu tô no meu quarto, tô tendo uma experiência assim, e eu sei que daqui a pouco alguém vai vir aqui no meu quarto. Então, eu conseguia meio que tomar o controle do corpo de volta. E aí o lobo, tipo assim, ele meio que saía do controle e eu tinha a sensação de aquela sensação de alguma coisa se movendo dentro de mim, lá pra dentro, entendeu? Da mesma forma que eu sentia se movendo pra fora, eu sentia se movendo pra dentro. Aí era assim, era mais tranquilo nessa questão, né? Eu já tive também Phantom Shifts com ele, era bem raro, tá? Mas eu já tive. Phantom Shifts, pra quem não sabe, é tipo trocas fantasmas, né? Que você sente partes do corpo que você não tem, certo? Tipo assim, por exemplo, nesse caso, eu sentia como se eu tivesse uma cauda. Isso foram poucas as vezes, mas eu já tive isso. E parecia que tinha mesmo. E assim, era como se eu não controlasse ela, sabe? Tipo, era como se ela meio que reagisse às minhas emoções. Mas, enfim. Eu já tive esse tipo de shifting. Eu já tive também shiftings, dream shifts, né? Que eles chamam. Que é trocas durante o sonho. Era bem raro também, mas eu já tive com um lobo. E geralmente é assim: você tá sonhando. E no meu caso aconteceu desse jeito, não sei se é com todo mundo, né? Você tá sonhando, assim, eu tava tendo sonho normal. E no meio do sonho, assim, do nada, por motivo nenhum, eu me transformava em um lobo, entendeu? Aí eu me transformava em um lobo branco. Inclusive, foi até o jeito que eu meio que descobri que ele era um lobo branco. Não sei qual é o tipo de lobo dele, eu acho que é do Ártico, porque pelo que eu vi é tipo um dos poucos lobos brancos que tem. Mas é isso. Daí eu tinha esse tipo de shifting nos sonhos. Não foram muitas vezes, foram tipo assim, coisas umas 3 ou 4, né? Pouquíssimas vezes. Mas isso acontecia. Aí o sonho ali, a partir daquele momento que eu me transformava em lobo, tomava um rumo completamente diferente. Porque eu não conseguia também falar, agia como lobo, etc e tal. Uma outra coisa que eu percebi assim que dava uma certa diferença é que isso daqui algumas pessoas relatam, tá? Eu nunca passei por isso. Assim, algumas pessoas relatam de ter uma mudança sensorial, de dos sentidos ficarem mais aguçados, esse tipo de coisa. Eu nunca passei por isso, tá? Eu nunca senti que os meus sentidos ficaram mais aguçados. Até porque eu sempre tive os sentidos já bastante aguçados. Porque eu não sei porquê, mas assim, eu sou meio sensível a esses tipos de estímulos sensoriais, sabe? Tipo, se
tem uma luz muito forte, um cheiro muito forte, alguma coisa assim, eu consigo... Isso me irrita muito, né? Sons também muito altos. Me irrita muito. E eu consigo, tipo assim, sentir cheiro, sabe? Tipo, de longe, assim, esse tipo de coisa. Então, esse lado meu eu acho que sempre foi muito desenvolvido. Mas, assim, o que acontecia comigo não era que os meus sentidos ficavam aguçados quando ele vinha. Isso não acontecia. Ficava do mesmo jeito que era antes. Só que a diferença é que parece que mudava o jeito como... Como é que eu vou dizer? É tipo assim, o ser humano é muito visual, né? Então, ele vai muito pela visão. Quando o lobo tava ali, parece que isso mudava. Parece que cheiro tomava um peso maior, entendeu? Então, eu não ficava assim tão visual, mas era como se eu me guiasse também bastante pelos odores. Então, se ele vai interagir com alguma coisa, queria sentir o cheiro e tudo mais, esse tipo de coisa. Então, é como se tivesse uma mudança no jeito que ele usa os sentidos, entendeu? É como se tivesse mais peso o olfato. Tipo assim, o humano, sei lá, é 80% visão, 20% os outros sentidos. Então, com o lobo era como se fosse assim, 40 visão, 40 olfato e 20% o resto, sabe? Era como se fosse tipo isso. Então, tinha essa mudança daí. Bem, essa foi a minha experiência com o lobo. Agora eu vou contar sobre a minha experiência com o urso. O jeito que eu descobri o urso foi assim, ele veio muito tempo depois, muito tempo mesmo, e eu percebi ele porque quando eu via ursos, tipo assim, mudou a minha percepção dos ursos também. Eu comecei a enxergar os ursos como se fosse da minha família. E isso é uma coisa curiosa, porque antigamente eu não enxergava os ursos assim. Então a sensação que eu tenho é que o urso, ele veio no meio da minha vida, entendeu? O lobo sempre esteve aqui. O urso, ele apareceu no meio da minha vida. Foi a sensação que eu fiquei. Daí, foi tipo assim, eu comecei a perceber que os ursos, eles eram como se fosse da minha família e tudo mais. Aí eu comecei a ficar assim, tipo, caramba, será que eu tenho urso? Tipo, não é possível, eu já tenho lobo e tudo mais. Eu acho que é impressão minha. Aí ia passando o tempo e aquela sensação ia aumentando, etc e tal. E aí eu tipo, vou fazer o teste. Já que com o lobo, tipo assim, eu ouvir uivos e tudo mais, eu tenho a troca. Então eu vou ouvir sons de urso pra ver se eu tenho o shifting, né? E aí não deu outra, eu tive o shifting. Só que o urso era completamente diferente do lobo. Primeiro que assim, eu não me lembro de ter tido shifting involuntário com o urso. Eu não me lembro disso. O urso até eu considero que ele era mais tímido do que o lobo, né? Digamos assim, entre aspas. Mas assim, eu nunca tive shifting involuntário com o urso. Todas as vezes foi eu que usei algum gatilho para trazer ele, entendeu? E geralmente o que eu usava era sons de urso. Todas as vezes que ele veio, eu tive Phantom Shift, que é você sentir uma mudança no corpo. Eu sentia como se meu corpo ficasse maior e muito mais pesado, sabe? Eu ficava mais lento. E era a mesma coisa que o lobo, né? Tipo assim, eu perdi a fala e ele tinha um controle muito maior do que o lobo. Da seguinte forma, o lobo, se eu tivesse algum shifting, né? E eu precisasse de tomar o controle de volta, eu meio que conseguia reverter o shift com uma certa facilidade. O urso não. O urso, ele ficava o tempo que ele quisesse. E eu só conseguia voltar ao normal
quando ele não quisesse mais, tipo assim, ficar, entendeu? Daí, esse tipo de coisa acontecia. Quando o urso vinha, era muito complicado, porque eu tinha que estar num ambiente extremamente seguro e um ambiente que eu tivesse certeza que ia estar seguro durante, tipo assim, os próximos 30 minutos, pelo menos. Porque não tinha como, se alguém chegasse na hora e visse, não tinha o que fazer, entendeu? Eu ia estar daquele jeito dali e não tinha como eu trocar com ele. Porque era impressionante. A gente tinha o shifting, parece que ele era uma presença forte, assim, sabe? Ele tomava conta do controle e não tinha como eu tirar, entendeu? Não dava. Eu tentava e não dava, sabe? Tipo, e ele ficava. E aí fazia o que ele queria. Ele vocalizava bem pouco. Era mais, assim, coisa de explorar o ambiente, sabe? E era uma coisa, assim... Ele era bem lento, bem devagar, bem tranquilo. E era meio que isso, né? Questão de sonhos, eu nunca tive sonho com ele. E o jeito que eu descobri, ele é um urso pardo, tá? Pra quem não sabe. O jeito que eu descobri que ele era um urso pardo foi porque, assim, eu só sentia aquela coisa de ser da minha família quando eu via fotos de urso pardo. Se fosse outros ursos, isso não acontecia, entendeu? Então eu pensei assim, então ele deve ser um urso pardo. E aí meio que ficou desse jeito, né? Essa daí foi meio que a minha experiência com o urso. Daí, essa foi a minha experiência com o urso. E, assim, não teve muitas experiências com ele. Por quê? Porque, primeiro, que quando ele apareceu na minha vida, ele apareceu bem mais pra frente. Então, eu conheço ele recentemente. Foi coisa de, sei lá, uns 4 anos aí pra trás que eu conheci ele. Foi, se eu não me engano, acho que 2020 que eu descobri ele. E o que acontece? É menos tempo de experiência com ele. E aquela questão dele não sair do controle do corpo era muito complicado, porque eu tinha que estar num momento bem específico que eu estivesse extremamente seguro para poder deixar ele vir. Senão, ia dar problema. Então, isso também atrapalhou um bocado, porque eu tive menos experiências com ele, porque eu não podia chamar ele. Tipo assim, eu não podia usar gatilho para poder trazer ele toda hora, entendeu? E tinha questão também dele não vir não vir por conta própria, sabe? Tipo, eu não tinha shift involuntário com ele. Então isso também diminuiu bastante as experiências que eu tive com ele. A gente teve pouquíssimas experiências, mas assim, foi legal, foi diferente, né? No início eu fiquei meio assustado pelo seguinte motivo, né? Que foi o shifting, igual que eu falei. Quando eu tenho shifting, eu sinto eles vindo e eles tomam controle. Beleza. E aí, um exemplo, eu quero pegar o controle de volta, eu sinto como se eu empurrasse eles de volta lá pra dentro. É meio bugado isso, mas é a melhor forma de explicar. Então eu sinto como se eu empurrasse eles de volta lá pra dentro e eu tomo o controle de volta. O urso, quando eu tento dar esse empurrão, né, entre aspas aqui, tipo empurrão, pra ele voltar lá pra dentro, ele resiste e não volta de jeito nenhum. Daí eu tento com mais força e ele resiste. E até que eu desisto de fazer isso e deixo ele fazer o que quer pra depois ele sair, entendeu? Do controle. Não tem jeito. Então tem essa sensação daí que é que eu sinto com ele. Isso daí me assustou bastante no começo, porque é meio ruim isso, né? Tipo, você sente que você não tá tanto no controle das coisas, assim. Então, isso é meio ruim. Só comentando aqui, agora que eu lembrei,
com o lobo, teve uma experiência que foi legal, assim. Foi diferente, sabe? Tipo, uma das coisas diferentes que eu fiz com o lobo, que acabou que eu não fiz com o urso. Eu já dormi enquanto eu tive um shifting. Então, tipo assim, o lobo fez várias coisas. E aí depois ficou cansado, deitou. E a gente dormiu. E no outro dia eu acordei. E eu já não estava mais em shifting. Daí isso aconteceu mais vezes. Porque eu achei diferente aquilo lá e tal. E eu pensei assim, poxa, quando eu já estiver perto de dormir, eu vou ter um shifting. Eu tento trazer ele com os gatilhos. E aí, dependendo se ele quiser dormir, eu deixo. E é isso. Então, já aconteceu isso. De meio que é como se fosse a gente dormir junto, sei lá. Né? Tipo, enquanto ele tava no controle, ele dormiu no controle. E eu só fiquei observando e adormeci também. Então, foram essas minhas experiências. Se vocês tiveram algumas experiências parecidas, sei lá, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ver. E agradeço muito por vocês terem visto esse vídeo.